Segunda Reis, capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 3, depois nós vemos o versículo 5 e depois o versículo 7. Glória ao nosso Deus. Quero dizer, hoje no culto de curas, né? Cura, milagre, né? E mais que o nosso Deus quiser fazer no meio, entre nós, Ele faz, né? Eu agradeço muito a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço o apóstolo, a apóstola, os irmãos, né? Agradeço a todos, né? Agradeço a todos por nosso Deus ter nos permitido também chegar aqui. Então, é muito bom. Muito bom, muito bom. Todo mundo achou? 2 Reis 20, versículo 3, 5 e 7. Amém? Quem não achou, fala, espere por mim, que eu vou esperar. Amém? Estou muito feliz por nosso Deus ter nos dado um dia tão maravilhoso, né, amado? Guardado pelo manto, pelo sangue de Jesus. Pão de cada dia, o ar que nós respiramos, né? Tudo. Então, nosso Deus é bom conosco. Isso é motivo de felicidade. Outro grande motivo de felicidade é nosso Deus ter permitido nós chegarmos até esse santuário, né, para louvar, engrandecer, exaltar Ele e ser abençoado por Ele, né? Amém. Amém? Todo mundo achou? Diz assim, amados, 2 Reis, capítulo 20, versículo 3, 5, 7. 3 diz assim: Ah, Senhor, se servido te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. No 5 já diz assim: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. No 7 já diz assim: Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Amém? Pode sentar. Glória ao nosso Deus. Pode ficar à vontade. Amados, vamos falar diretamente de Ezequias. Eu quero dizer aos irmãos que cada irmão tem a vida que ele escolhe. Se você escolher Deus para a tua vida, escolher a obediência ao nosso Deus, andar na presença dele, aceitar Jesus como Salvador da vida e da alma, como eu mandar, você está escolhendo uma vida que você quer. Você está escolhendo uma vida melhor para você. Está saindo de uma vida ruim e está entrando para uma vida melhor. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Ezequias recebeu uma cura de Deus, onde ele ia morrer. Ele ia morrer. Depois dele falar com Deus, o Senhor prolongou os dias de vida dele. Mas por que ele escolheu assim? Por que eu digo que Ezequias escolheu assim, aos amados? Ezequias foi criado em um ambiente idólatra. Ezequias foi criado por um pai que não conhecia, não respeitava o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus vivo, como o Deus dele. Ezequias foi criado num ambiente onde o Deus dele era um Deus de barro, um Deus de pau, que não pode ouvir, que não pode falar, que não pode fazer nada pelo seu servo. Acas era o pai de Ezequias, era idólatra. Mas ali também tinha a Ábia, né, que era a mãe de Ezequias. Eu creio que a Ábia orava, ainda que ela tinha que seguir o seu marido, mas o coração dela estava voltado para o nosso Deus. Então eu quero dizer isso para os amados também. Muitas das vezes nós encontramos lares que o marido é cristão, a mulher não é, outra hora a mulher é, o marido não é. Mas eu quero dizer, amado, que Deus está olhando aquilo. O Senhor está olhando aquela situação, e a hora que Ele quiser trabalhar naquele lar, Ele vai trabalhar naquele lar a hora que Ele quiser. Ele trabalhou no lar de Ezequias, porque Acas era idólatra. Acas era um homem que não acreditava no Deus que nós servíamos, no Deus vivo. Mas Ezequias
Ezequias fez diferente. Ele escolheu a vida melhor para seguir. Se ele tivesse seguido os passos do pai dele, ele estaria morto, estaria perdido, porque ele estaria servindo a um Deus que não poderia fazer nada por ele. Ele estaria na idolatria. Não teria obtido de Deus a cura, não teria obtido de Deus mais dias prolongados para a sua vida, se ele tivesse seguido o pai dele. Mas ele não, ele preferiu uma vida diferente. Ele preferiu a não colocar pessoas ao sacrifício, porque Ezequias foi rei de uma nação, e se ele escolhesse Deus diferente, ele teria colocado toda uma multidão a perder. Ele teria levado aquela multidão à morte se ele tivesse escolhido um Deus diferente. E nós hoje estamos aqui, nós somos bem-aventurados porque escolhemos um Deus certo, um Deus vivo, e cremos que Ele pode fazer algo na nossa vida, pode fazer algo dentro da nossa casa. Senão, não estaríamos aqui nessa noite, nessa quarta, a campanha da cura. Se você não cresce, você não estaria aqui nessa noite. Se você não escolhesse esse Deus que você serve, você não estaria aqui nessa noite. Eu não estaria aqui nessa noite se eu tivesse escolhido outro tipo de Deus. Ezequias, por escolher um Deus forte, um Deus guerreiro, um Deus verdadeiro, ele pôde chegar até esse ponto da vida dele. Porque batalhas veio sobre a vida dele, veio guerras fortes sobre a vida dele, onde ele sozinho não conseguiria vencer. Ou ele seria morto, ou estaria cativo, ou escravo. Uma das três ele estaria, se ele não estivesse escolhido o Deus verdadeiro, o Deus guerreiro, o Deus vencedor de guerra. Ezequias enfrentou o povo filisteu e venceu. Era muita gente. Ele venceu porque tinha Deus na frente, porque servia o nosso Deus. Então ele venceu. Se ele fosse um Deus de pau, um Deus de barro, ele teria perdido a guerra. Muitas batalhas ele vem enfrentando. Eu estou contando a história de Ezequias para vocês entender, até chegar no ponto onde eu li a história de Ezequias, para que a igreja possa entender. Muita batalha, amado, ele vem enfrentando no reinado de Judá, que era o reino do sul. O reino do norte é Israel, mas era um povo que escolheu Deus errado, escolheu idolatria, escolheu desrespeitar o Deus vivo, escolheu não andar nos caminhos do Senhor, escolheu desobedecer. Então eles estavam cativos na Babilônia, eles estavam cativos, não teve vitória. Mas Ezequias escolheu Deus verdadeiro, estava no lado de Judá, o reino do sul. Então nosso Deus estava sob a proteção daquele povo. E batalhas cada vez mais forte vinha, cada vez mais forte vinha sobre a vida de Ezequias, e em todas ele foi vencedor. Mas chegou, amados, a época da vida de Ezequias, que os assírios eram um povo de arma bélica forte, um povo treinado na guerra, onde a grande cidade de Nínive também fazia parte desse assírio. Eram 3 ou 4 cidades unidas, onde era o povo treinado na guerra, era multidão de homens. A palavra de Deus diz que era mais de 185 mil homens. Então não tinha como Ezequias, olhando para ele, não tinha como ele vencer a guerra contra os assírios. Não tinha. E Senaqueribe dominava os assírios, então ele confiava no braço dele. Senaqueribe confiava na sua força, desafiava Ezequias constantemente, desafiava o nosso Deus, falava blasfêmia contra o nosso Deus, Senaqueribe, porque ele confiava no braço dele. Ezequias teve um ponto da vida dele que ele também pecou contra Deus, porque ele teve medo de Senaqueribe, por causa das conversas que vinham sobre o ouvido de Ezequias.
A pior parte do cristão é dar ouvido aos comichões, é dar ouvido àqueles que falam da palavra abobrinha no teu ouvido. É a pior parte do cristão, é dar ouvido. Ezequias, a partir do momento que ele começou a ouvir falar de Senaqueribe, que Senaqueribe era mau, que a multidão, que os soldados de Senaqueribe matava, destruía tudo que vinha pela frente, que tinha 185 mil homens, ele começou a ficar com medo, porque ele estava dando ouvido a conversas laterais. Quando nós damos ouvido a conversas laterais, muitas vezes nós nos prejudicamos. Muitas vezes você tem um propósito para você fazer com Deus, mas você dá ouvido à conversa lateral. O que vem para você e fala para você: irmão, mas aquilo ali é muito difícil de você fazer, de você vencer. Não, irmão quer fazer um concurso público, irmão. Não, irmão, Maria, irmão, 10 vaguinhas, irmão, 5 milhões de pessoas, irmão. Não, irmão, eu preciso só de uma vaga só, né? No meio dessas 10, eu preciso só de 5 milhões, irmão. Você não vai ser aprovado, irmão. Dá ouvido e não consegue a bênção de Deus, né? Porque dá ouvido aos comichões. Aconteceu isso com Ezequias. Ele estava dando ouvido que Senaqueribe era mau, que Senaqueribe estava vindo destruindo todo mundo. Não tinha cidade que ficava de pé diante de Senaqueribe, que ele destruía. Então ele ficou com medo de Senaqueribe. Começou a se render a Senaqueribe. Não estava naquele momento com confiança no Deus que ele servia. Começou a se render a Senaqueribe. Começou a dar o ouro da igreja, o ouro do templo para Senaqueribe, a prata para Senaqueribe, dando todos os bens do povo, os bens da casa de Deus. Diz que até o ouro da ombreira da porta ele arrancou para dar para Senaqueribe, com medo de Senaqueribe. E Senaqueribe não queria nem saber. O inimigo, quando descobre que você está com medo dele, aí que ele vai mais para cima de você. Ele, quando descobriu, Senaqueribe não quis saber. Cada hora ele inventava uma para cima de Ezequias, ia tomando as coisas de Ezequias, ia tomando, e mandando um recado: nós vamos entrar aí, nós vamos acabar com todo mundo dentro de Judá, vamos acabar com vocês tudo, vamos tomar tudo, vamos levar escravo. E cada dia Ezequias mais com medo. Chegou um momento que Ezequias não teve mais para onde correr, não teve mais o que ele dá para Senaqueribe. E Senaqueribe: eu vou entrar aí. Quando chegou essa conversa, foi a hora que ele falou: não tem jeito, vou descer aos pés do Senhor. Foi a hora que ele desceu aos pés do Senhor, falou com Deus, voltou o povo de jejum e oração, e começaram a falar com Deus. Isaías, que era o profeta da época, veio até ele e falou: não temas, não tenha medo, você serve a um Deus forte, a um Deus poderoso, que vai vencer essa guerra por você. Não temas, não tenha medo. Ainda, amados, que a barra seja forte no teu lar, na tua casa, no teu serviço. Não tenha medo, você serve a um Deus forte que peleja por você. É o nosso erro, é ter medo demais das batalhas que vem pela frente. Serve um Deus, tem um nome de Jesus, tem um sangue de Jesus, um poder muito forte, e a gente não clama, a gente está sempre muitas vezes com medo, se retraindo. Isaías chegou a ele e falou: nosso Deus manda te dizer, eu vou vencer essa peleja por você. E Deus enviou um anjo para Senaqueribe aprender o que era Deus. Ele não desafiaram Deus, enviou um anjo e matou 185 mil soldados. Senaqueribe foi como puxado pelo anzol, pelo nariz. Os próprios filhos dele matou ele quando ele tentou se esconder em algum lugar. Deus mostrou a ele que todo o poder, toda a força está na mão do Senhor. Não adianta desafiar o nosso Deus. Aleluia. E muitas das vezes, amado, quando Deus nos dá uma grande vitória, nós muitas vezes começamos a querer deixar crescer o nosso ego, né? Achar que a vitória vem em nossas mãos, né? Deus dá aquela grande vitória para nós e a gente começa a relaxar. Ezequias também começou a relaxar. Começou a criar aquela honra, aquele ego para ele. Foi quando ele adquiriu aquela enfermidade.
uma úlcera, ele adquiriu e ele ia morrer. Ia morrer. E Deus manda Isaías chegar a ele: Ezequias, põe a tua casa em ordem. Ajeita a tua casa porque tu vai morrer. Ajeita, põe a tua casa em ordem, tu vai morrer, Ezequias. Ajeita tudo que tiver pendente aí, ó. Vê quem vai te suceder no reinado aí. Vê o que você vai deixar aí na casa com teus filhos. Prepara a tua casa, porque tu vai morrer. E o homem de Deus não convida com Deus, com crença, com crédito no céu, né? Ezequias tinha crédito, tinha depósito no céu. Ezequias tinha crédito com Deus. Porque quando foi anunciada a morte dele, ele falou: lembra, Senhor? Onde eu li, amado? No versículo 3, Ezequias fala: ah, Senhor, se for da tua vontade, lembra que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então, quando ele falou isso para Deus, olha o crédito que o homem tinha com Deus, olha a força que o homem tinha com Deus. Quando ele falou para o Senhor, Isaías não saiu nem na porta do pátio. Na mesma hora o Senhor falou: volta! Na mesma hora, isso é crédito com Deus. A gente ora, passa 3, 4 dias, uma semana, um mês, né, esperando a resposta de Deus. O homem orou, o profeta não saiu na porta do pátio. E Deus falou: volta! Eu ouvi a oração de Ezequias. Volta lá, fala para ele que eu estou acrescentando os anos de vida dele. Indicou o remédio para sarar aquelas chagas de Ezequias. Passa a pasta de fio. Indicou o remédio para sarar a chaga de Ezequias. Muitas das vezes nosso Deus também permite que nós também passamos remédio, viu, amado? Fica esperando tudo por Deus, não, tá? Se você pode tomar o remedinho, você toma. Aí se não tiver jeito mesmo, aí você clama a Deus, que Ele vai responder. Ele tem feito muitas obras dentro do nosso lar. Nosso Deus é bondoso, é grande. E é isso que eu quero deixar para os irmãos. Oramos muito ao nosso Deus. Escolhemos, amado. É nós que escolhemos a vida que nós queremos. Porque Ele escolheu estar do lado do Senhor. E nosso Deus fez obras grandiosas na vida dele. Crédito grande, acrescentou a vida. Então eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Você precisa de um milagre de Deus? Esteja mais caminhando mais com o Senhor. Escolha Ele como Salvador da sua vida, da sua alma, da sua família, né? Escolha Ele que você terá vitória, irmão. Nós teremos vitória cada dia mais pelo nosso Senhor. Amados, eu quero perguntar a vocês uma coisa aqui. Tem alguém aqui nesse meio que está doente? Tem alguém que está doente? Não, né? Então, graças a Deus. Graças a Deus, está todo mundo saudável. Porque um culto de cura e milagre, nós temos que orar pelos enfermos, amém? Nós vamos começar a fazer isso. Quando tiver algum doente, a gente vai orar, amém? E eu quero, amados, sendo assim, agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus.